Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026 e o assunto é tempo, porque desta vez pegou, hein? Que frio essa madrugada, praticamente no sul e sudeste brasileiro, subindo também para o Mato Grosso, no centro do Brasil, imagine, friaca. E aqui, ó, o gramado lá embaixo, aqui do mato dentro da minha casa, ainda está molhado, a relva está toda molhada e com sinal de geadas. Essa hora, 1h da tarde, uma tarde fria. Imagine de manhã, para nós aqui foi um desastre. 9 graus, meu Deus, que frio. E lá no Coutinho, lá no Ronaldo Coutinho, na Serra Catarinense, 5 graus abaixo de zero. Daqui a pouco o Coutinho vai nos contar como é que foi essa manhã lá na Serra Catarinense, mas a nossa imagem de abertura é também do Paraná, mas em Clevelândia. Olha a soja de Clevelândia, debaixo de geadas, muitas geadas fortes, nós vamos mostrar isso já para vocês, porque aqui é tempo, mas também é dinheiro, e o dinheiro está focado no conflito lá do Irã, no conflito do Golfo Pérsico, com as suas consequências. A manchete é da Bloomberg. A trégua na guerra com o Irã se mostra frágil, já que Estados Unidos rejeitaram a última oferta de Teherã. Portanto, o conflito, que já dura 10 semanas, tende a continuar e trazer prejuízos para a economia. E o petróleo, claro, sobe com essa indefinição. Cotação do petróleo da Vida Luz na tela, o WTI o mais fino acima de $100, 101,54 o barril, sobe 3,55% o barril para junho do WTI, enquanto que o Brent, o mais pesado, para julho, lá em Londres, 107,68, alta de 3,35 também. Com isso, olha o que está acontecendo com a economia norte-americana. Atingido pela guerra do Irã, Trump vai à China precisando de vitórias lá com a China, com Xi Jinping, para assegurar os dissabores que ele está enfrentando dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa é a manchete da Bloomberg. Inflação nos Estados Unidos acelera com o aumento dos preços da gasolina, do aluguel e dos alimentos. Olha o gráfico mostrando a curva dos preços da inflação. Isso é da Bloomberg. A Reuters também vai na mesma linha, na mesma toada. Inflação anual ao consumidor dos Estados Unidos acelera em meio a amplo aumento nos preços. Mas não é só lá, é no mundo todo e aqui também no Brasil. A manchete da Bloomberg. A inflação no Brasil dispara, aproximando-se da meta máxima. E o Lula vai ter que arrumar, né? Coelhos da cartola, mágico. Não sabemos. Como é que está o dólar, Davi? O dólar, nesse instante, está ali, né, estável, leve alta de 0,14%, abaixo de R$ 5,00, 4,89. Daqui a pouco, o Ronaldo Coutinho ao vivo para dar um resumo do que aconteceu com o clima. O Vlamir Brandaliz vai falar do relatório do USDA ao vivo já, mas antes, Sérgio Braga, trazendo os preços para nós. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Depois de uma madrugada fria, 20 graus agora, ensolarado em São Paulo, capital. E o mercado como um todo, você já passou o dólar, mas renovando mais uma vez. Ontem caiu uma mínima registrada nos últimos meses. Hoje sobe 0,12% a R$ 4,89 mais 35. Índice Bovespa, ações negociadas na B3, cai o índice 0,93% a 180.220 pontos. Na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Nova York, a soja segue no
patamar positivo nesse momento, alta de 1,34%, vencimento mais curto, 12 dólares. 29 mais 12 dólares 29. O milho, 4 dólares 80 mais 10, alta de 1,29. Tem USDA hoje. O trigo negociado em Chicago, 4,67. Estilingada para o trigo, João Batista, 6 dólares. 63 mais 12. Café em Nova York recua 0,74 a 2 dólares 80 mais 20, enquanto que na tela não aparece. Café Robusta segue em queda em Londres de 0,68 a 3.480 dólares por tonelada. Açúcar 14,99 sobe, algodão 87,89 tem alta, o petróleo WTI em Nova York 101,55, alta de 3,55%, petróleo Brent 107 dólares, sobe 3,39, ouro recua a 4.677,75. João Batista. Vamos voltar a falar de tempo, porque aqui estou recebendo mensagem do Marilson Dorigon, lá de Corbélia, muito frio no norte do Paraná. O Fernando Briguente, dizendo que o sul do Brasil gelado novamente. Mas olha que coisa interessante, a Fabiana Silveira, que mora em Piratini, Rio Grande do Sul, 16 graus, dia bonito, sol, muito vento, e vamos em frente por dias melhores para todos nós, diz a Fabiana Silveira, lá de Piratini. Primavera do Leste, Mato Grosso, friaca, muito agradável o tempo, diz o Wilson Bernini. Wilson Ribeiro, do sul do Goiás, calor nesse momento no sul do Goiás, enquanto que o Neymar Fensky, tempo firme no extremo oeste de Santa Catarina, temperatura melhor que ontem, 17 graus nesse momento. Né? Porém, de madrugada, a situação pegou lá na terra do Coutinho, do Ronaldo Coutinho, lá na Serra Catarinense, lá em São Joaquim. Põe aí a tela, 3h30 da manhã, o Coutinho estava colocando essa tela no ar, e eu estava acordado, depois dormi mais um pouquinho, mas olha aí, menos 5 graus, onde mora o Coutinho, Serra Catarinense, sede da Clima Terra. Ronaldo Coutinho está conosco agora. Boa tarde, Ronaldo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Agora já está gostoso, está 18 graus, mas 18% de umidade, chegou a 12 já. Ô, Coutinho, está com o nariz vermelho de frio? Não é por causa do tempo seco? Ô, Coutinho, daqui a pouco a gente vai mostrar o seu boletim do tempo aqui. Vamos falar desse frio que bateu aí na sua casa. Diga aí, mostra. O que você está mostrando? Isso é a maçã congelada, quer ver? Deixa eu só colocar aqui de novo. Sim. Ó. Tá. É porque... Não, eu Não, quero tá que bom, já vimos aqui. Ô, Coutinho, olha aqui. Olho no olho, Coutinho. Agora, não, volta lá para o Coutinho, deixa eu ver. O que é? Nossa, olha as macieiras. Aí perto da sua casa, Coutinho? Né? É perto, uns 3 quilômetros daqui. Estava 6 Olha. abaixo de zero. Então, eu estava dizendo, não sei se você ouviu, a grama aqui da minha casa, aqui, no Mato Dentro, né, para cima de Campinas, ainda está molhada, cara. Viu, ô Coutinho? Daqui a pouco, então, como eu disse, a gente vai trazer o seu boletim, mas o que eu quero saber mesmo é como é que você vive num lugar que bate menos 5 graus às 3h30 da manhã, Coutinho? Mas a gente se acostuma. É a mesma coisa alguém perguntar como é que aguenta Manaus, com aquele calor sufocante, 48 horas por dia. Tá, mas não, você tem que levanta, gostar. a sua casa é aquecida, como é que é isso? O escritório, a casa, como eu já comprei pronta, ainda estamos melhorando, ainda fica gelada dentro de casa, mas tem 90% da população aqui acorda de manhã cedo com 2, 3 negativo dentro de casa. E vocês usam esse tipo de roupa como você está aí agora? Está de camiseta? Mas agora está gostoso, né? Tá. Me dá só um spoiler, uma informação, porque eu sei que você vai ter que entrar numa rádio. Para quantas rádios você fala, Coutinho, por dia? Acho 40, 45, de 40 a 50. Que exagero. E você nos dá uma excelente audiência aqui no Tempo e Dinheiro, que as pessoas confiam muito nas suas informações. Passou esse frio, mas vai chegar outro no final de semana. Ele vai diminuindo de intensidade, entra uma frente fria ali no domingo, sábado para domingo, e novamente mais frio de novo semana que vem, podendo até pegar
o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, e indo lá para cima. Talvez até com geada no milho safrinha. Ainda está um pouco indefinido, mas vai fazer frio de novo. Mas vai ser frio mais forte ou mais fraco? Ainda está indefinido. Alguns pontos até mais forte que esse, mas a maioria eu acho que ainda não. Mas não vem com chuvas. Um pouco, vai chover bem no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, sul de Minas, Rio e até um pedacinho do sul de Goiás para a época do ano. É aquilo que a gente falou, padrão 82, 83 já é o Ninho. A chuva também avançou em direção ao Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tá. Então vai chover. Ih, já perdi o Coutinho. Ok, tá bom. Já era para ter desligado mesmo, porque o Coutinho já entrou em uma. Tá, já vai para outra rádio, né, Coutinho? Só para informar. Então, chuvas aqui para São Paulo, não para vocês aí embaixo, né? Só frio. É que deu pico de luz aqui. Tá com frio a energia aí. Tá bom, Coutinho, a gente vai mostrar seu boletim daqui a pouco com o Sérgio Braga. Bom trabalho aí, vamos em frente. Tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Coutinho. Tá bom. Cara, 3h30 da manhã esse cara entra. Mas não é de hoje, não. Todo dia. Todo dia. Essa é uma coisa que nós, jornalistas, né, parece que é uma febre, né, de passar informação, passar informação. Essa é a essência do Tempo e Dinheiro. Deixa eu passar mais umas fotos, enquanto que o Davi faz a conexão com o Vlamir Brandalize. O Sérgio Braga também vai trazer os preços da soja. Deixa eu passar umas fotos, né, já que falamos de São Joaquim, nós abrimos com Clevelândia, vamos para Abelardo Luz, Santa Catarina. Olha que imagem bonita do amanhecer. Alvorada em Santa Catarina, Abelardo Luz, bonito de ver, né? Mas ó, a geada na soja. Saldanha Marinho, Davi. Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul. Ó, mas giou, hein? Mariópolis. Põe 2 fotos de Mariópolis também, ó, Baixada. Olha como é que está a Baixada em Mariópolis. Olha a soja congelada. Vai perder, hein? Isso é feijão, tá. Laranjeiras do Sul, fotos do seu Pedro Stunder, Paraná. Olha que linda, aí é soja mesmo. Nossa, pegou, hein? Também vai acabar com a praga. Olha o fundão, Laranjeiras do Sul. Tá, deixa eu aproveitar, enquanto você faz a conexão com o Vlamir, chama o Cristian Dalzotto de Mangueirinha. O relato do Cristian para nós. O Cristian no ar, Dalzotto, lá de Mangueirinha, sul do Paraná. Bom dia, João Batista. Estamos aqui próximo de casa, em Mangueirinha, sudoeste do Paraná, numa área de baixada, para mostrar essa grande quantidade de geada que se acumulou no dia de hoje. Menos 4 graus aqui na baixada, muita geada, só que hoje é uma geada de baixada. Ontem foi um pouco mais forte, atingiu até o topo, pegou muita lavoura de feijão ontem. Então, possivelmente para os próximos dias aí, após as avaliações aí dos danos ocasionados pela geada, e vamos ter muito problema relacionado aí à quebra de produção do feijão segunda safra e até alguma coisa do milho safrinha também. A natureza esse ano aí deu as caras mais cedo aí. Valeu, abraço. Muito bem, vamos agora com o Vlamir Brandalize. O Sérgio, na sequência, já passa os preços da soja. Notícias da soja com o Vlamir Brandalize no ar, Davi. Notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui, o jogo é ganho no campo. E Curitiba deu quanto hoje, Vlamir? Ih, o cara tá de manga de camisa. Hoje tá calor, João. Mas subiu pra cá, cara, que eu falei pra você, deu geada aqui no mato dentro. E aí, como é que tá Curitiba essa hora? Não, agora aqui tem sol, tá aberto o tempo, deve estar quase uns 17, 18 graus, João. Só tá tranquilo. Tá. Mas de manhã tava 2, 1, por aí, depende na região metropolitana, 0. Tá? Tinha geada por aqui. Tá. Você tem noção já de estragos? Porque deu geada ontem, você tem alguma informação sobre feijão, sobre soja, sobre milho? Muitas lavouras de feijão foram ceifadas pela geada, João. Muitas no sudoeste, Mangueirinha, Pato Branco, Mariópolis,
aí no centro do Paraná, região próxima aí a Campo Mourão, Pitanga, Turvo, todas essas regiões aí que são tradicionais de feijão, a geada deu uma pegada, muita lavoura plantada no final de fevereiro, começo de março, João, eles perderam essas lavouras. Então, Tá. essas lavouras aí, muitas delas não vai colher nada. Então, o feijão foi atingido, algumas áreas de milho também, o pessoal já começando a apontar aí no centro do Paraná. Essa região aí próxima a Campo Mourão, parte do sudoeste também, lavouras de milho plantado tardio, também foi afetado pela geada, mas faz parte do jogo, João. Mas hoje o USDA veio melhor que eu esperava, João. É o melhor USDA em 2 décadas. Então, deixa eu fazer uma separação, porque eu ia completar, né? Você imagine, daqui a pouco você vai falar do USDA, mas imagine, estou recebendo informação aqui do Henrique Rodrigues, dizendo que Cuiabrasa, hoje de manhã, 14 graus, friaca no Mato Grosso. Muito bem, agora sim, o Vlamir Brandalize entrou um pouquinho mais tarde, nós colocamos até o Coutinho antes. Por quê? Porque saiu o relatório do SDA, e o Brandalize já fez as conversões de acres por hectares, de bushel para reais, agora tem informação. Foi um USDA bom para o produtor do Brasil também, Vlamir? Olha, João, eu considerei o relatório de hoje excelente. Agora, daqui a pouco, o Sérgio vai mostrar as cotações, mas nós estamos pela primeira vez em praticamente 2 décadas, João, em que os principais grãos do mundo, todos eles estão com produção menor que o consumo nessa nova temporada. Mesmo que a soja esteja aí 441,5 milhões a projeção da safra nova aí, e 440,7 o consumo, que é muito ajustado, mas eu considero que o mundo está consumindo mais do que está produzindo em todos os principais grãos. E esse é um sinal importante aí para o produtor, é um sinal de valorização dos produtos, principalmente que nós estamos em anos em que há uma dificuldade para conseguir fertilizantes, principalmente, vai ter uma limitação de uso de fertilizantes e adubação, isso é mais risco de limitar a oferta, né, João? Então, o USDA já começou a trazer um quadro mais real aí, isso é benéfico para o produtor. Aí o Sérgio Tá. pode mostrar as cotações, Pera, aí a ele gente vai passar comenta. já, peraí. Vamos botar ordem no negócio aí. Relatório de oferta e demanda do USDA. Sim, que eu quero. Vamos lá, então, vamos lá. Peraí, Vamos, então vamos lá. vamos Vamos pela esmiuçar ordem. a soja. Primeiro soja. Vamos lá. A soja, o USDA aumentou. A safra americana de soja, João, passada, eles colheram 116 milhões de toneladas. A anterior foi 119,1. A projeção desse ano, 120,7. Ou seja, agora o USA veio com 120,7, mas eu imaginava que numa condição normal eles poderiam colher 125. Então o USDA veio um número bem coerente, assim. E com isso tem queda de estoque americano, oferta limitada mundial, isso é benéfico. Então ele trouxe um número bem favorável aí para as cotações, né, João? E a Argentina manteve ali ao redor de 50, a estimativa da nova safra. Brasil, o USDA veio com 186 milhões dessa safra nova que vai ser plantada lá na frente, é bem possível, com 180 da safra anterior, aí essa que a gente colheu. Argentina, 50 contra 48, também está tranquilo. Boa notícia, China, boa notícia vindo da China, João. O USDA aumentou a estimativa de importação da China para 114 milhões de toneladas, recorde histórico de importação, recorde histórico de consumo, vão consumir 135 milhões de toneladas de soja. Ou seja, no caso da soja, é só notícia boa, né, João? Tá. Daqui a pouco você fala do milho, então, porque agora sim eu vou chamar o Sérgio para saber das consequências para os preços da soja, Sérgio Braga. Vamos acompanhar, inclusive, na Bolsa de Chicago, o que acontece nesse momento, o vencimento mais curto, julho. Esse é o café robusta. Vamos colocar a soja na Bolsa de Chicago? Aí sim, Aí. a 12 dólares 26,50, alta de 1,09% para a soja em Chicago, vencimento mais curto, julho. Demais posições em alta, tem um delayzinho ali, mas está aí.
O maio ainda aparece na tela, 12 dólares mais 7, 7,25 de alta, 17,75 de alta para o julho, 12 dólares 30 mais 75, agosto, 12 dólares 24 mais 50, 16,5 de alta, o setembro, 12 dólares mais 4,50, 14,25 de alta, B3, soja negociada com base referência no Porto do Paranaguá, julho, vale a saca, 26 dólares e 88, alta de 0,52%, João e Brandalize. Bela subida na soja, daqui a pouco você vem com milho e outras informações de pecuária, de café, mas agora, Brandalize, 12 dólares. Então, nós estamos falando para o pessoal vender, mas vender para comprar um contrato de alta e continuar aproveitando a alta, né? E não carregando, certo, Branda? Olha, Sérgio, João, essa semana Prazer, o João cavalinho está voltando, o cavalinho da soja está voltando, só para te dar uma ideia do que é esse relatório de USDA hoje e do que é as negociações que vão fluir agora à tarde no Brasil, eu acredito que à tarde vai pagar R$1,50 melhor que pagava de manhã, por causa dessa alta aí de Chicago, aí, alta forte. E pelo volume que deve negociar hoje, João, isso é nada mais, nada menos que adicionar 10 milhões de reais somente com esse relatório. É 10 milhões de reais a mais na conta do dia. Porque esse R$1 representa 10 milhões nos negócios de hoje. A mais, né? Então tá. Então, Brando, vamos posicionar, porque o mercado de companhia, né, graças a você, que é professor de MBA, nós que aprendemos a trabalhar lá na B3 com derivativos, nós estamos dizendo constantemente, aproveitem esta alta para fazer dinheiro no físico e comprar um contrato de alta para aproveitar a possível alta lá na frente. Claro que é uma especulação, mas com esses números, a tendência de alta lá na frente é quase que certa, não é, Vladimir? O mercado veio bem ajustado. Tem um fator importante aí que está pesando, né? Tem uma queda forte na produção mundial de trigo. E trigo, quando se oferta menos, ele traz apoio para todo mundo, né, João? Então, ele ajuda o farelo, ajuda a soja, ajuda milho. A gente já vinha falando do trigo faz tempo que o trigo está numa situação complicada no hemisfério norte. O ano é ruim de safra, então é fator positivo. E a soja, essa indicação do USDA aí de uma safra americana de 420 milhões de toneladas, 420,5, é uma boa notícia porque traz um apelo que o mercado vai ficar mais apertado, né, João? E vai obrigar provavelmente os grandes importadores a sair a campo aí para buscar o grão, né? Principalmente a China. Isso pode ser até um fator que nas próximas semanas acabe valorizando até os prêmios, né, João? Lembrando que na sexta e sábado tem Trump e Xi Jinping, que vão negociar lá. Tem mais um fator aí que pode influenciar nas cotações. Tá, a maioria das pessoas que estão digitando aqui no nosso chat não concordam conosco, comigo principalmente, que eu estou insistindo. Venda, façam dinheiro e comprem um contrato de alta. Eles dizem não, o próprio Juliano Durigon, meu amigo de Corbélia, segurem o que pode. O Joaquim Pinheiro, 2 dias de alta nas bolsas, mas aqui baixou R$1 no norte do Paraná, Coamo, Cocari, de 112 para 111. Quando esses aumentos vão refletir nos balcões? E o Luiz Carlos Leite diz, vendeu, perdeu, soja ainda vai subir muito mais e o milho vai atrás. Beleza, pode ser, pode ser, pode ser. Isso é uma especulação. O que nós temos hoje é esses preços altos que vão refletir no balcão, certamente o Vladimir Brandalize vai dizer isso, mas olha a tela que nós temos para mostrar para vocês da gestão TID. De janeiro até agora, o carrego comeu o seu preço de soja no balcão, na sua casa, R$16, amigo. Você perdeu R$16 do começo do ano até agora no carrego, só por carregar, quebra técnica e não aproveitar a subida dos juros. Aprendam, façam as contas, olha essa tela aí. Não estamos inventando, são os preços, cara. Vamos querer brigar com a realidade. Por isso que nós estamos quebrados. Vladimir Brandalize, olha a nossa tese. Faça dinheiro hoje, aproveite, certo? Ganhe, vá ao banco, pega os juros e com essa participação, com um pedaço dessa alta, você compra um contrato de alta, aí sim você especula com um contrato concreto nas mãos. Está certo ou está errado?
Olha, João, o problema é que hoje, por exemplo, no balcão não vai refletir nada. A maioria dos balcões vai atualizar amanhã, né? Se o produtor foi lá Não, hoje no vendo balcão, amanhã vai ser o então, preço de tudo bem. ontem, né? Então, o balcão não está corrigindo no ritmo de mercado disponível imediato. Ele está seguindo um mercado do dia anterior. Então, o produtor nesse momento está pressionado, ele está perdendo, né? O mercado de Porto, sim, o mercado de Porto agora à tarde vai pagar mais, né, João? Isso é importante para o produtor. Tá. Perspectiva para frente, diante do que Olha, você mostrou, diante do que o USDA trouxe. o mercado USDA mostrou que tem um fôlego para andar um pouco mais para frente, João. Ele tem fôlego agora para buscar os 12,5 lá em Chicago. A janela da soja melhorou. Tá. Negócios hoje ainda então não refletiram essa alta, claro, né? Nós estamos no meio da informação, não é isso, Blumir? Quem vende lote agora à tarde já até um cliente nosso aqui, ó, tá aqui, entrou agora, diz, agora às 2 horas ele precisa de caixa hoje. Ele estava na dúvida, vender de manhã ou vender à tarde. Então agora à tarde ele vai pegar R$ 1,50 a mais aí, provavelmente no mercado de lotes, né, João? Então já é um caixa a mais. Então quem está fazendo lote pega o mercado real aí do dia. Quem pega balcão, a maior parte do balcão dessa alta de hoje vai refletir amanhã nos balcões, né? Bom, o fato é que de janeiro até agora, o carrego comeu R$ 16 do produtor que está carregando a soja. Façam as contas. Ok. Lamir Brandalize, passa a régua na soja, me fala dos prêmios para a gente ir para o milho. Olha, João Batista, os prêmios aí, eles nessa semana estão meio mornos. Ele teve melhor aí nas semanas anteriores, porque a pressão de compra está um pouco mais calma nessa semana, que é a semana de negociação aí que vai ter lá na China. Então a China também não está agressiva em grandes compras por aqui. Olha lá, ó. Rússia Então, chamando. Moscou. é, então o resumo do dia. É relatório positivo. Amanhã nós vamos comentar sobre as exportações brasileiras. Só para te dar uma ideia, na primeira semana agora de maio, soja, farelo e óleo já faturou 10,6 bilhões de reais na exportação, em uma semana de maio. Amanhã nós comentamos os números, porque hoje não tem tempo. E tem petista aqui dizendo que a gente está crescendo tudo isso com o dinheiro do governo. O governo faz tempo que não ajuda muita coisa, não. A maior parte da soja é bancada pelas trade, pelas revendas, as próprias cooperativas que fazem os barter. É o próprio produtor que viabiliza. É a soja viabilizando soja, João. A soja é a maior parte. O volume de dinheiro disponível para a soja oficial é muito pequeno. Eu diria que é o pescoço do produtor. Aliás, eu estou falando de anatomia, eu colocando o pescoço. Você escolhe a parte do corpo que quiser, que põe no risco aí. Me entenderam bem? Muito bom. Vamos em frente, vamos para o milho. Preços do milho com o Sérgio Braga, oferecimento da Copavel. Milho em Chicago, negociações mistas, 2 vencimentos mais curtos em alta, demais posições em queda. Maio, $4,64,25, sobe 13,5. Julho, 4,75,75, meio de alta. Cai o setembro, 0,25 a $4,81,50. Milho em Chicago, dezembro, $4,97,25, meio de queda. B3, base Campinas, negociações também apresentam queda. Maio, R$ 65,92 a saca, julho R$ 67,71, setembro R$ 70, janeiro R$ 74,40. Cai o milho na B3, João e Branda. Hein, Branda? E aí, por que não refletiu? Bom, a B3 eu não sei que filosofia que eles estão seguindo, João, porque primeiro tem geada na safrinha, tem seca no Brasil Central na safrinha, e o relatório do USA foi positivo, ele trouxe aí um corte forte na safra americana. A safra passada foi 432,3 milhões de toneladas. Nessa safra, 406. Ele cortou. Quer ver? Cortou 27 milhões de toneladas na projeção da safra americana, João.
E isso veio para um mundo em que o mundo vai consumir praticamente 1,315 bilhão e está produzindo, se der tudo certo, na nova safra brasileira, 1,295 bilhão. Então, existe um déficit gigantesco aí de mais de 20 milhões de toneladas, que é a safra americana que vai deixar de ofertar para o mundo. Então, o mercado do milho é fundamento positivo. E não podemos esquecer, que nem eu citei antes, João, a questão do trigo. Quer ver? Eu vou pegar o trigo só para te dar uma ideia aqui como é que está. O Davi vai colocar na tela. Coloca aí, Davi, o preço do trigo. Coloca aí. Ah, tem delay, né? Você tem o tempo real aí, mas tá, nossa, olha, a subida do trigo, o que é isso? 36 pontos de alta no julho? Olha, o trigo, a gente já vem falando faz 3 meses aí que o trigo é um grande produto para esse ano, né? Por causa que a safra do Hemisfério Norte é muito ruim esse ano. Quer ver? A safra americana, projetada, que está no campo. A safra americana, João, só para te dar uma ideia, ela está com 28% de lavoura boa excelente. É a pior safra da história americana de trigo nesse ano que está no campo americano. E a projeção é 42,5 milhões de safra. O ano passado eles escolheram 54, então os Estados Unidos perde 12 milhões, talvez perca mais. Olha, outro grande, o maior exportador mundial, Rússia, projetado com otimismo, 86 milhões. O ano passado foi mais de 90. Ou seja, todo mundo perdendo, João. Vamos ver o Canadá aqui. O Canadá projetado 30 no trigo. Vamos ver quanto ele colheu. 40 praticamente. 10 milhões a menos do Canadá. Ou seja, o trigo, essa alta aí de 30 pontos, é uma alta que ele merece, né? Porque a safra mundial, 819 milhões. O mundo vai comer 823 e esse último ano colheu 843. Então tem uma queda de 24 milhões de toneladas da produção mundial de trigo, que vai derrubar os estoques. Então o trigo está num ano muito apertado. E talvez a safra seja pior do que o uso está contando aí, porque o clima lá e a situação da safra não é nada boa. Então, notícia boa para o trigo, João. Produtor aí que ainda tem tempo de pensar no trigo, talvez vai pegar um ano melhor aí para trigo, oportunidade com a cultura que vem pela frente. Ele ajuda o milho. O milho agora, João, por que o milho é dos grãos aí, dos 3 grandes grãos, soja, milho e trigo, ele tá com leve liquidação? Porque o pessoal tá vendendo milho, fazendo margem, porque o milho já trabalhou em alta, comprando trigo, que continua puxando para cima, ou comprando a própria soja. Mas o momento é do trigo, vender as outras e comprar trigo. É o movimento do dinheiro, João, é isso que está acontecendo. Tá. O Guilherme Guarnieri, o filho do Moacir, está dizendo aqui, ó, pessoal, é ano político, tem que levar tudo travado para não ter surpresa na hora da colheita. E o Cristiano Grade, o meu amigo de Ponta Grossa, está dando a ficha. Ele está dizendo o seguinte, porque ele entende, o Cristiano Grade trabalhava conosco na lavoura, ele entende o que é preço de balcão, comprar e vender. Ele está dizendo o seguinte, ó, nos preços do balcão está todo embutido o carrego. Então, eu estou falando que tem 16 de janeiro até agora, não está fora, está dentro do preço do balcão, por isso que não sobe. Ó, o Cristiano diz o seguinte, tá o carrego, tá a quebra técnica, por isso que não reflete. E você não ganha, não vendendo, você não ganha os juros. Pessoal, acordem, pelo amor de Deus, vamos acordar. O Cristiano complementa, a trading segura o prêmio. Claro. Cadê aqui? O Juliano Dorigon voltou. As cooperativas editam os preços do milho e colocam os preços que querem, coloca a quebra técnica, coloca o carrego. Certo, Vlamir? Ou não? Dentro disso aí mesmo. O Cristiano está certo, João. Esse é quadro, porque hoje, por exemplo, você coloca na posição de uma trade, ela não consegue embarcar agora em maio, não consegue embarcar em junho, julho, os portos estão tudo lotados, nossos portos estão com a capacidade máxima de operação. Ela vai ter que segurar essa sorte para setembro, outubro, ela vai ter que carregar, é custo financeiro, então esse custo aí que você citou aí de 17 reais, 16, é repassado para o produtor que quer receber agora, né? Pagar, vender agora, ele acaba recebendo menos. Só para dar uma ideia agora, já o mercado está abrindo dos portos à tarde, mercado de Porto disponível 132 e mercado de outubro 142.
olha a diferença. Esses R$ 10 aí é o carrego, né, João? Se eu tiver que carregar é 10, mas 10 é o mercado financeiro que tá aqui, basicamente, né? Porque não tá, tem 10, mas fora os juros, porque aí que chega nos 16. Cara, façam as contas. Ó, não estamos. O Vlamir tem experiência, ele pode dizer, mas eu não. Quem sou eu na fila do pão para dizer para você o que você tem que fazer com a sua vida, sua safra, seu bolso? Eu quero que você só faça contas. Veja a margem. Confira o que eu estou dizendo. Quer saber mais? Ligue aí na Gestão TID, o telefone é de graça. Quanto custa para fazer uma. O carrego está aí, mas quanto custa para participar da alta? Seja na B3, que é muito mais caro, faça Chicago. O pessoal da gestão te auxilia, faça Chicago. O pegar a alta, 19,971, 10,8610. 19,971, 10,8610. Façam as contas. Certo, Vlamir? É isso aí, João Batista. Amanhã vamos mostrar aí como é que tá as exportações brasileiras, estão aceleradas. Estamos tomando os portos, lotados os portos. E a dica do dia é: quem precisar ainda fazer insumos, estamos na hora do barter. Vai dar uma valorizada, vai dar um barter melhor aí a semana em função desse pico de alta aí que está tendo Chicago por causa do USDA. Tá, tem um número aqui, só o Davi me alertou. O pessoal da Gestão TID mandou uma comparação do custo do milho do Brasil contra o milho americano. Olha a diferença. Lamir, está certo isso? João, eu tenho que ver qual que é o prêmio. Tem que ver qual que é o prêmio que está usando do milho americano, né? Tá bom. Mais informações lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Você assina o clube, você entra no grupo de soja, tem tudo ali para você ser informado e você tem 7 dias grátis para experimentar. É um outro jeito de comercializar, é um outro jeito de ver a comercialização, pessoal. Por que os americanos explodem? Eles reclamam do tempo, não reclamam de grana. Os argentinos. Por que nós só estamos no gargalo? Vamos aprender. Clube do Tempo e Dinheiro. Vlamir, até amanhã. É isso aí, João Batista. Relatório USA surpreendeu positivamente, Serginho. Boas notícias nessa terça-feira. Até amanhã. Tá. Quantos graus está em Curitiba, Vlamir? Agora deve estar uns 16, talvez 17, João. Mas tem sol, agora está bonito. E aí, São Paulo, Serginho? Sol em São Paulo, 20 graus nesse momento. Está quente, viu? Foi uma madrugada bem fria. Aqui está com 21. Muito bem. Obrigado, Vlamir. Até amanhã. Daqui a pouco o Sérgio vem com as cotações. Então, agora eu vou falar sobre o clube, hein? E você, além de tudo, você tem 3 cursos para aprender a mexer com isso. Veja aí a nossa mensagem e depois eu entro o Sérgio falando. Sim, pessoal, o Sérgio vai trazer uma informação que está saindo o acordo Mercosul-União Europeia e já está sendo avisado que a União Europeia vai inundar o Brasil de queijo. Pessoal que trabalha com leite, olha que legal, presta atenção no Sérgio, daqui a pouco ele vem com as informações também da pecuária, café, e o Coutinho vai falar da previsão para os próximos dias, mas preste atenção na minha mensagem sobre o Clube do Tempo e Dinheiro, veja aí. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Começamos pelo destaque daquele acordo Mercosul-União Europeia, onde o Brasil já autorizou, nesse último dia 11, a importação de 6 licenças que autorizam a importação de chocolates, tomates, queijos da União Europeia. Ou seja, redução tarifária vai inundar
inundar de tomates, chocolates e queijos da União Europeia aqui no Brasil também, fazendo com que os produtores de leite fiquem cada vez mais preocupados aqui no Brasil. Em contrapartida, segundo o MDIC, Ministério da Indústria, Comércio Exterior, as licenças de exportação de carnes dentro ou zerando a cota Hilton, que tem prevista a cota aí de 99 mil toneladas divididas entre o bloco do Mercosul de carne premium para a União Europeia, mas em contrapartida, por tarifas bem mais reduzidas, em alguns casos até zeradas, queijo da União Europeia, tomates da União Europeia e até mesmo chocolates da União Europeia, fora outros produtos que serão divulgados em breve e que devem, sem dúvida nenhuma, ter um impacto muito forte, principalmente você, produtor de leite, que já tem acompanhado essa situação cada vez mais vexatória para os preços do leite produzidos aqui no Brasil. Bom, Davi da Luz, falado isso, vamos agora às informações do mercado de pecuária com as cotações do boi gordo a futuro lá na B3, que recuam. Maio, 344,40 por arroba, queda de 0,46%. Junho, R$ 343,00 mais 5, queda de 0,26%. Julho, R$ 343,00 por arroba, 0,07% de queda. Agosto, R$ 341,00 mais 5 centavos, bem próximo da estabilidade, mas tudo do lado negativo. Tiago Bernardino, do CPEA, traz mais detalhes a respeito do mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo de Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 12 de maio, terça-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começa a semana, né, de certa maneira frio, vindo aí do cenário climatológico com frente fria, um mercado mais tranquilo nessa segunda-feira, sem tantas movimentações, de certa maneira um mercado refletindo o começo de uma semana com preços mais reduzidos. O indicador CPEA caiu quase 1%, fechando ao redor dos seus 349, mas a gente tem o lado aí também de um cenário aí positivo da bolsa recuperando, né? Começa ou termina a semana 340, 341, ontem fechando a 346, hoje trabalhando na casa dos 345. Muito reflexo, sim, dessa queda de braço, de oferta, demanda, compradores esperando o movimento aí de análise de estoques, né, de carne vindo do final de semana. Por outro lado, a dificuldade vai ser a desova desses animais, mas também a engorda dos mesmos, e o mercado internacional. Algumas notícias positivas vindo do exterior, a questão talvez uma flexibilização dos Estados Unidos em relação à tarifa. Então é um mercado que tende a se movimentar a partir de hoje, terça-feira, com compradores abrindo mais negócios ao longo do período da tarde. Amanhã a gente volta com mais informações. Forte abraço a todos. Obrigado igualmente. Isabela Camargo, direto de Bebedouro. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, tivemos a divulgação dos dados preliminares das exportações em maio e seguimos em ritmo acelerado. Considerando a primeira semana de maio, ou 5 dias úteis, foram exportadas 85,9 mil toneladas de carne bovina in natura. Então, com isso, a média diária exportada do período foi de 17,2 mil toneladas, um aumento de 65,5% em relação ao mesmo período do ano passado, e a maior da série histórica. O faturamento total foi de 545,3 milhões de dólares e esse valor corresponde a 48% de todo o faturamento obtido pelas exportações em abril de 2025. Seguimos exportando mais e com maior valor por tonelada. No período, o valor por tonelada foi de 6,3 mil dólares, um aumento de 22,1% na comparação anual. Então, considerando os 4 primeiros meses do ano, já exportamos 15% mais que em 2025. Lembrando que no ano passado nós tivemos um volume recorde de exportação e pelos dados de maio, então devemos seguir com mais um mês com exportação, sendo aí um importante aliado do escoamento da nossa produção. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos. Até a próxima! E detalhando o mercado de pecuária, Felipe Fabre, da Scott Consultoria, conosco. Olá, Felipe. Olá, amigos do canal Tempo e Dinheiro, Felipe Fabre, consultor de mercado aqui da Scott Consultoria.
E a gente vai falar um pouquinho da expectativa para o mercado do boi gordo depois do primeiro decêndio do mês, né? A gente passou aí o Dia das Mães e o que a gente pode esperar para os próximos dias no mercado do boi gordo. Temos dois fatos relevantes aqui para a gente levar em consideração. Primeiro, uma frente fria que está chegando em boa parte do Brasil e pode acelerar um processo de diminuição da qualidade das pastagens em algumas regiões e acelerar a oferta de boiadas por parte do vendedor. O segundo ponto importante que a gente tem que ressaltar, que deve ser um fator baixista de direcionamento de preços, é quanto à questão da cota chinesa, né? A gente teve aí o MOFCOM, que é o órgão responsável do governo chinês por tratar a respeito do tema, e no dia 10 de maio ele divulgou que 50% da cota brasileira já havia sido preenchida, demonstrando ali que parte das importações realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 2025 foram levadas em consideração pelo governo local, ou seja, a cota chinesa, considerando o que a gente já exportou nos últimos meses, ela já deve estar próxima aí dos seus 70% a 80%, considerando os dados do Brasil e os dados do governo local com relação ao que eles divulgaram, né? Então há um certo atraso aí das informações, eles estão levando em consideração o que entra no país, a gente levando em consideração o que sai aqui do Brasil, enfim, tem aí esse dilema a se considerar. Então, muito provavelmente, maio deve ser um mês de diminuição ou desaceleração por parte da indústria frigorífica olhando para a boi China, em função dessa possibilidade da carga chegar lá e ter uma tarifa extra já sendo aplicada, e são dois fatores que, no nosso entendimento, devem manter um viés mais baixista para a cotação da arroba do boi gordo ao longo aí de todo o mês de maio, tá? Esse histórico para o mês de maio, ele independe também da questão de demanda. Quando a gente pega 2003 até 2025, nós tivemos apenas 2 anos com a cotação da arroba do boi, considerando preços médios nominais, subindo em maio em relação a abril. Então, em teoria, é um mês que a pressão ela tende a ser sazonal, muito em função de um aumento de oferta, em função do clima pesando mais, e nesse ano de 2026 a gente tem esse componente de demanda, principalmente olhando para a demanda externa, que deve colaborar aí com um viés baixista para os próximos dias. Viés baixista até quando? Bom, o mercado futuro chegou a programar ou chegou a especular a arroba aqui para São Paulo em 343, 345 para esse mês de maio, né? Hoje no mercado físico a gente tem um boi negociando em 360 e 365 reais por arroba. Então o mercado está projetando até o final do mês um recuo de 15 reais por arroba. É esperar para ver e seguir acompanhando a Scott Consultoria para essas e outras informações a respeito do mercado do boi gordo. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mercado Futuro Mercado Futuro Londres, 3.493 dólares, fechou com queda de 0,31, café em Londres. Na Bolsa de Nova York, todas as posições do lado negativo agora. Do julho, 2 dólares 80,35, julho 2 dólares 81 mais 3 quartos, 75. Setembro, 2 dólares 74,25, dezembro, 2 dólares 67,45 por libra peso. Cai o café em Nova York, na B3 vale a saca para o de setembro, 331 dólares e 65, uma queda de 0,41%. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 13, até a próxima terça-feira, 19. Nesta quarta-feira, tempo seco na região sul, sudeste, parte da região centro-oeste, chuva só nos extremos, região norte, costa norte do Brasil e parte do litoral do nordeste, mas chama atenção a queda acentuada na temperatura na região sul, parte do sudeste, chegando até a região centro-oeste, Mato Grosso. No dia 14, próxima quinta-feira, portanto, as condições não mudam muito,
muito com chuvas ainda pontuais, concentradas na faixa litorânea do Nordeste, a região Norte com chuvas, o Brasil Central, ali com o estado de Goiás, aí o Distrito Federal com pouquíssimo, aliás, nada de chuva nesse período, mas algumas chuvas manchadas até sendo registradas em Mato Grosso, isso sendo mostrada essa situação, pelo menos na previsão para o próximo dia 14, chuvas manchadas na região do estado de Mato Grosso, região norte como um todo, com chuvas pontuais nesta temporada do dia 14, portanto. Na sexta-feira, uma nova frente fria vai se aproximando pelo sul do Brasil, permanece no litoral do Uruguai, ainda vai avançando, aí sim o corredor de umidade entre a região sudeste, com muita chuva no sul do estado de São Paulo, passando pelo norte do Paraná, seguindo em direção ao Mato Grosso do Sul. Esse corredor de umidade segue para Rondônia, parte do estado de Acre, do Acre também com chuvas ainda manchadas, região norte com muita chuva, e Brasil Central com o tempo ainda seco, e a região nordeste com chuvas no litoral e na costa norte do Brasil. A partir do dia 16, sábado, a situação começa a mudar um pouquinho. As chuvas seguem se aproximando com uma nova frente fria pelo sul do Brasil, mas elas vão só chegar a partir do dia 17, daqui a pouquinho você vai confirmar. Portanto, aí chuvas localizadas na região oeste ou norte do estado do Rio Grande do Sul, parte do oeste de Santa Catarina, parte também do oeste do Paraná. Olha, Mato Grosso do Sul com chuvas em volumes altos, assim como em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Espírito Santo, Brasil Central, com tempo seco. A partir do dia 17, essa frente fria, domingo, portanto, vai se aproximando também do litoral do sudeste, levando chuvas ali para o estado de Santa Catarina, Paraná, a região norte do estado do Rio Grande do Sul, em boa parte do litoral do sudeste, sendo ali o estado de São Paulo com muitas chuvas no Vale do Paraíba, zona da Mata Mineira, também tem o Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro e sul da Bahia. Corredor de umidade segue com chuvas concentradas, estado de Mato Grosso do Sul, nesse período. A partir do dia 18, início da próxima semana, ainda chuvas volumosas previstas para a região norte do estado do Rio Grande do Sul. Muita chuva, pelo menos esta previsão para o dia 18, sobre o estado de Santa Catarina, volumes altos, também sobre o estado do Paraná, boa parte da região do estado de São Paulo e também parte do estado de Mato Grosso do Sul. Litoral, com alerta para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o litoral do Sudeste, Nordeste e o Brasil Central seco. Olha o norte do Brasil, com as principais regiões ali, o estado do Amazonas ainda continua com muita chuva para esse período, e também Piauí, Maranhão, também estado de Tocantins, registrando algumas chuvas na região norte do estado. A partir do próximo dia 19, terça-feira, portanto, a concentração de chuvas ainda sobre a região sul, ainda a região, o estado de São Paulo segue com muita chuva no Vale do Paraíba, no litoral, Espírito Santo também, Rio de Janeiro, Espírito Santo pela ordem, também para o estado do Paraná com muita chuva praticamente em todas as regiões do estado, também o estado de Santa Catarina, região norte do estado do Rio Grande do Sul, Brasil Central seco, mas chama atenção ainda que esse período as temperaturas ficam muito abaixo ou registrando geadas em boa parte do país, desde o dia 13 até a próxima terça-feira, dia 19. Vamos agora à Serra Catarinense com o Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos a mais um tempo que, olha, foi um amanhecer gelado. Aqui no sul chegou a 7 negativos em Bom Jardim. Quando chega os 15 dias, nós temos bastante chuva pegando aqui o norte, todo o Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, pega o centro-norte, Maranhão, norte Piauí, boa parte do Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, toda essa faixa aqui do Nordeste, bons volumes de chuva. Melhora em Rondônia, Acre, dá uma melhorada aqui, ó, no centro-sul e oeste do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso. Pega aqui a região ao sul de Sinop, pega a Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará, Cuiabá, aqui ao sudoeste de Goiás, chove bem aqui no Mato Grosso do Sul, de Campo Grande ao sul, chove bem em São Paulo para a época do ano, chove bem em Minas Gerais,
toda aqui no Triângulo Mineiro. Provavelmente essa chuva deve vir ao longo da semana que vem. Então vamos ter chuvas significativas aqui, ó, entre a região do Poços de Caldas, Varginha, Alfena, Juiz de Fora, Visconde, Rio Branco, Ubá. Toda essa região aqui pode ter bons volumes de chuva, assim como o Rio e o sul do Espírito Santo. E o sul do Brasil, a chuva é boa no Paraná, Paraguai, também aqui em Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. A campanha é pouca chuva. Então, está chamando a atenção é o Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná, São Paulo e também Minas Gerais e a região ali de Rio de Janeiro, onde realmente não é comum ter chuvas desse porte. E na temperatura, nos próximos 10 dias, de 10 a 21, de 12 a 21, nós vamos ter o quê? O domínio do ar polar sobre a gente. Tem esse agora, que vai começar a perder força a partir de amanhã, e a partir de domingo, sábado, domingo, outra massa fria chega e vamos ter mais frio de novo aqui no sul, com risco de geada em áreas do milho safrinha. Hoje nós tivemos 7 graus abaixo de zero aqui em Santa Catarina, em Bom Jardim. São Joaquim ficou na faixa de 5 negativos. Também tivemos entre 5 e 7 em Floripa, 4, 5 em Porto Alegre, geou aqui no litoral sul, em várias áreas aqui do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e pontos de São Paulo. Isso aqui é o frio que vai fazer na média nos próximos 10 dias. Aqui na área central, calor. Aqui frio. Mas outra friagem pode chegar nessa região semana que vem. Então, de maneira geral, nós estamos o quê? Com uma situação de tempo mais seco no Rio Grande do Sul, que é bem-vindo, mais úmido no norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que também é bem-vindo, principalmente em Minas Gerais. E o frio, esse chamando a atenção, né? A temperatura baixou. Aqui na Climaterra, foi a temperatura mais baixa na primeira quinzena de março dos últimos 12 anos. A última vez foi em 2014, isso até o dia 15. Então realmente está bastante frio os últimos dias. É o inverno que começou mais cedo aqui no sul e vai se estender até o final de maio com um frio mais constante. Bom para a fruticultura, mas ruim para as culturas tardias de verão. Safrinha de soja, de feijão, sofreram bastante danos. Algumas áreas do milho safrinha também. E semana que vem mais frio forte. Ainda vamos ter abaixo de zero nessa quarta, quinta e sexta em alguns pontos aqui do sul. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Há outro detalhe, a umidade do ar hoje aqui pode ficar entre 15% e 30%. Até lá. Com a apuração do CPEA, leite pago ao produtor, captado no mês de março em Minas Gerais, ficou na média de R$ 2,45 mais 80, ovo branco na Grande São Paulo, caixa de 30 dúzias, R$ 155,07. Batata padrão Ágata, primeira, R$ 61,67, saco de 25 quilos no Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba. Tomate italiano, Itapeva e região, a caixa aberta, R$ 147,50. Laranja Lima, em Araraquara, região, caixa de 27 quilos, R$ 20,10. Bom, mais uma vez, ficamos por aqui com essa edição. Lembro a todos, faço o convite, faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, 19 998 13 29 15. A assinatura anual, você tem 3 cursos, já sabe, o primeiro deles com Maurício Bellinello, curso de Introdução aos Mercados de Commodities, o curso também do Vitor Caso, comercialização da sua safra, e o 3 com Adolfo Saxida, que é economista, princípios de economia, desafios de inteligência artificial. Faça parte e assine o Clube do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília, e tem muitas outras informações disponíveis para quem faz parte do clube nas mídias sociais e também na palma da mão, com 15 editorias só no grupo de WhatsApp do Clube do T&D. Informações a todo momento. Um abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã.